Então, estamos falando com Yara Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora, no Rio de Janeiro, na Lapa, na cidade de Rio de Janeiro, Brasil. Então, queríamos começar falando um pouco sobre esta organização, a Casa da Mulher Trabalhadora. De que se trata, que tipo de trabalho se faz e como que começou esse trabalho? Você pode falar um pouco sobre a organização? A CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, é uma organização não governamental, uma instituição feminista que fez 16 anos, 16 ou 17, eu não dúvida. Fundada em 1997. E a gente trabalha na formação das mulheres, na perspectiva dos direitos, né? Formação e informação sobre acesso aos direitos. Então, a gente trabalha desde formação de novas lideranças, um trabalho mais voltado para mulheres jovens, de formação de lideranças feministas, trabalha com alguns setores de trabalhadoras mais precarizados, como trabalhadoras comerciárias, trabalhadoras informais, ambulantes, na perspectiva de levar informações sobre direitos, sobre acesso aos seus direitos. Lideranças comunitárias também, mulheres fortalecendo esse trabalho. E então a gente e também orientações em casos já de violações, né, de direitos, né, encaminhamento para a delegacia, para o hospital, onde seria atendido. Então, de uma forma geral, a gente tem um trabalho de formação e informação sobre direitos das mulheres, violência. Uhum. E quando você diz a formação, isso é através de cursos, através de vocês mandam ativistas para as ruas falar com mulheres? Como que você identifica e como que é essa formação? Como que se faz? Depende do público, da estratégia, né? As mulheres jovens, por exemplo, a gente tem uma atuação a partir de um curso anual, que ano passado foi o 5º, curso Mulheres Jovens na Defesa dos Seus Direitos, que é um curso de sensibilização, onde a gente fala de violência, de sexismo, de racismo, né, de lesbofobia, sexualidade, enfim. A partir desse curso, a gente passa a realizar atividades com essas jovens nas suas comunidades, onde elas moram ou onde elas estudam, a partir também da demanda e da organização delas. Então, tem algumas jovens que participam de uma forma mais continuada, vêm para o curso e depois a outros encontros. E tem também sempre o trabalho de chegar até outras jovens que não vão vir para um curso, não vão vir para um encontro de final de semana, não vão vir para um encontro à noite. Então, a gente também faz desde atividades nas comunidades onde elas moram, também às vezes oficina, também de formação, mas também atividades na rua, panfletagem, levar apresentações culturais para chegar em outras jovens que não vão chegar aqui dentro da sala da CANTRA ou num curso fechado. Com outros públicos, como por exemplo as trabalhadoras da Saara, que é um centro comercial, e as ambulantes, é o trabalho de rua mesmo, né? A gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu da barraca de direitos, que a gente monta uma barraca na rua, leva uma tenda, mesa, cadeira e materiais informativos e distribui junto para elas, né? Além de preservativo, nessa área especificamente a gente já atua desde 1999. A gente já teve barraca, já funcionou todos os dias, inclusive. Atualmente não. Você pode, só para quem não conhece Rio de Janeiro, pode explicar um pouco como é esse bairro da Saara e essas mulheres vendedoras ambulantes, na minha maior parte, né? Então, a Saara é um centro comercial popular, onde no centro do Rio de Janeiro, onde tem mais de 6.000 estabelecimentos. Tem lojas. Então, tem trabalhadoras que são empregadas dessas lojas, mas
mesmo as empregadas, é uma área de muita irregularidade trabalhista, assim, os direitos não são respeitados, elas ganham, é um trabalho desvalorizado, não é a mesma, você não vai encontrar na trabalhadora da Saara o mesmo perfil de uma trabalhadora do shopping. Quem trabalha na Saara não vai ser aceita para trabalhar num shopping ou numa loja da Zona Sul. São trabalhadoras de áreas pobres do Rio, com ensino médio ou fundamental, e é muito precarizado mesmo, uma exploração e uma rotatividade. Além das trabalhadoras das lojas, tem também trabalhadoras ambulantes que vendem ali no entorno, ou na Uruguaiana também, que é mais próximo. Então, na verdade, é uma grande concentração de um comércio, né, onde tem, mais de 6 mil estabelecimentos e milhares de trabalhadoras e trabalhadores. Uhum. Então, vocês chegam um aspecto do trabalho que faz a Casa da Mulher Trabalhadora, que leva uma barraca e com panfletos, com informação impressa, e também vocês, no caso, iriam para estar lá, para receber as pessoas que se interessam, para explicar sobre direitos e saúde. Isso. Saúde sexual e reprodutiva, doenças sexualmente transmissíveis, distribuição do preservativo, isso a gente faz permanentemente. Inclusive, a gente teve durante muito tempo lojas cadastradas que as pessoas recebiam mensalmente de preservativo. A gente ainda tem pessoas cadastradas, a gente só está tentando mudar um pouco a forma, em vez de a gente levar, ver se elas vão pegar, porque a gente não tem a estrutura para ficar, a gente tem mais de 30 lojas, mais de 300 pessoas cadastradas, então é uma estrutura que a gente tem que ter grande de ficar entregando de loja em loja. Então, a gente distribui material informativo, fala sobre doenças, e o que a gente faz também sobre os direitos é sempre aliar o calendário feminista. Então, agora em julho vai ter o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, 25 de julho. Então, a gente vai fazer uma barraca especial sobre a mulher negra. Então, vamos fazer um material específico sobre as mulheres negras, sobre a questão da discriminação, sobre os direitos, e vamos trabalhar mais especificamente esse tema. Né, no Dia da Violência. Então, a gente também vai usando o calendário feminista como um instrumento para estar disseminando os direitos e chegando até essas mulheres. Um outro trabalho que a gente faz com essas trabalhadoras é um pouco também de tentar transportar a realidade delas, né? Então, a gente já fez um documentário com as trabalhadoras dessa área, o Sua Autoestima. Então, fizemos algumas pesquisas já, tanto com as trabalhadoras ambulantes como as trabalhadoras de loja, para conhecer mais sobre o seu cotidiano, sobre quantas horas trabalha, quantas horas gasta no deslocamento para casa, quem faz as tarefas domésticas, com quem ficam os filhos dessas mulheres. Então, a gente também faz o trabalho lá local, mas também tenta levantar dados sobre essas mulheres para estar influenciando, né, nas políticas públicas, para estar transportando para outros lugares. Então, se eu entendi bem, a organização é uma organização que fornece informação, que é educativa nesse sentido. E quem financia a CAMTRA? Vocês são uma organização não governamental, então não é dinheiro público, né? Não. É dinheiro... A gente tem alguns financiamentos, a gente não tem... Atualmente a gente tem um financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo e a gente tem vários financiamentos pontuais. A gente não tem um financiamento e de estrutura, que mantém a estrutura da organização. Então, a gente tem várias instituições que a gente é parceira, mas que são financiamentos pontuais, né? Dos Estados Unidos, uma instituição que sempre ajudou a gente várias vezes já foi o Fundo Global para as Mulheres. Desde o início da instituição, a gente sempre já conseguiu vários projetos. Esse ano também a gente conseguiu um. Enfim, aí tem a DECAD, a Áustria, a gente tem apoio de pequenos fundos no Brasil, como a FASE. Apoios que eu digo assim, são pontuais, são sempre em cima de algum projeto pontual.
mas são instituições que a gente consegue manter uma parceria de sempre estar conseguindo algum apoio, né? Mas a maioria são recursos externos mesmo. E como você pode falar um pouco de como foi formado a instituição, como que essa ideia se sediou e como que formou a... Então, a Cantra foi formada, foi fundada, né, pela sua coordenadora, Eleutéria. Coordenadora o quê? A Eleutéria, coordenadora geral da Cantra. Ah, sim. Uhum. Ela vinha de uma militância contra a ditadura, então ela teve uma militância durante anos em partidos políticos, em grupos atuou na ditadura, né, nesse movimento contra a ditadura, e depois veio uma trajetória de militância de partido político. E em dado momento, quer dizer, na sua trajetória, mesmo dentro desses outros espaços mistos, já discutia a questão das mulheres. E em dado momento, ela fez uma opção, uma ruptura por, enfim, sair desse espaço misto e se dedicar ao trabalho mais especificamente com mulheres, né? Uhum. E aí, enfim, uma coisa que ela sempre fala é que nasce muito também da experiência pessoal dela de ter 3 filhas, né, de ser uma mãe com 3 filhas e se deparar com a falta de políticas públicas para a mulher trabalhadora, para a mãe, enfim. Uhum. Então nasce um pouco dessa experiência pessoal também, né? Uhum. Podemos falar um pouco sobre você, então, como que você evidentemente não estava no início dessa, você me parece que é muito mais nova do que quem estava trabalhando nos anos 60, 70. Quando que você entrou e o que levou, se você podia falar um pouco sobre sua vida profissional, mas também sua vida pessoal, o que levou você a querer e a procurar trabalhar num espaço como este? Não tem como falar separado mesmo. A Cantra foi fundada em 1997 e eu sou filha da Eleutéria, que é a coordenadora da instituição. Então, tá. Não é impossível separar. Então, você é uma dessas 3 filhas? Isso. Na verdade, eu vim para a instituição com 14 anos. Sua mãe estava militando, estava criando. Isso. Estava no início da instituição, ainda não tinha uma estrutura, não tinha uma equipe. Então eu vim muito... acho que foi uma estratégia dela também, assim, não, vai lá ajudar, vamos lá ajudar, fica lá ajudando, atende o telefone, faz o... E aí eu digo sempre que, na verdade, a Cantra é a minha grande escola de vida, assim, né? Eu vim com 14 anos, eu vou fazer 30 anos. Uhum. Então, na verdade, eu me descobri feminista, me formei feminista. E, na verdade, me formei mesmo enquanto pessoa, com minhas ideologias, né? O que eu acredito, o que eu fiz aqui, né? No trabalho da Cantra. Então é uma coisa até difícil de separar, né? Quando eu comecei, eu estava no ensino médio, ainda estudava no ensino médio, então já fiz ensino médio, já me formei na faculdade, enfim, já fiz faculdade de Direito. Então você é advogada? Sim, sou advogada. Uhum. Fiz uma pós-graduação no Chile sobre direitos humanos e mulheres também, na Universidade do Chile. Mas, independente da minha formação acadêmica, com certeza aprendi muito mais coisa aqui, muito mais do que na faculdade. A especialização já era... fiz uma faculdade de Direito que não... estudei nada sobre o direito das mulheres, sobre as convenções que tem sobre as mulheres. Eu me formei em 2008, a Lei Maria da Penha foi em 2006, mas assim, é um pontinho dentro da matéria que o professor passou, mas
nenhuma abordagem de fato. Então, é isso, né? Minha formação mesmo de militante, de profissional, assim, se deu na instituição. Mas você fez um curso no Chile, Sim, especificamente sobre... então. E como você vê a relação, a importância para você da reflexão teórica, a reflexão intelectual sobre a situação da mulher, a história da mulher, o feminismo e a prática de trabalhar com pessoas, mulheres trabalhadoras e tentar fornecer essa educação? Então, eu acho que a formação intelectual, ela não se dá só na faculdade, né? Então, assim, aqui a gente também produz conhecimento, aqui a gente também estuda, mas a pós-graduação especificamente foi muito importante para mim, porque, na verdade, acho que foi a primeira vez que eu consegui, que teve um espaço que aliou um pouco mais dessas minhas duas experiências, porque é isso, a faculdade era uma coisa totalmente isolada da minha experiência de militante, de feminista. Então, assim, na pós, por ser um programa específico, era um programa de direitos humanos, voltado para essa pós que eu fiz especificamente, voltado para os direitos humanos das mulheres, foi a primeira vez que eu consegui aliar e aí, então, assim, estudar teóricas feministas do direito, coisa que na faculdade nunca ouvi. E aqui, por outro lado, embora a gente estude, né, feministas, teóricas, mas também nunca teve nenhum foco no direito especificamente. Então, assim, foi muito importante nesse sentido também, né? Mas, por outro lado, você diz que não é só na faculdade, não é só de intelectuais, assim, profissionais, que você aprende e faz sabedoria. Então, o que você aprende das pessoas, tanto os colegas daqui e das pessoas que vocês, que vocês trabalham junto, as trabalhadoras que vocês estão fornecendo esses serviços? Acho que é tudo. Porque é isso, assim, a gente não se propõe em nenhum espaço que a gente faz aí só levar o conhecimento. A gente sempre trabalha em cima da troca e da experiência de vida de cada uma. Não adianta eu chegar lá com a Lei Maria da Penha em determinado território e dizer aqui, tá aqui a lei, você vai na delegacia, porque essa mulher não pode ir na delegacia. Porque a polícia não vai onde ela tá. Porque a polícia não vai proteger a vida dela. Então, é uma troca o tempo todo, é conversar, ao mesmo tempo dizer quais são as ferramentas legais, mas também ver qual é aquela realidade, o que se pode trabalhar em cima daquela realidade, né? Quais são os instrumentos, outros instrumentos, outras alternativas que elas estão criando também, né? Então, enfim, uma coisa... E as mulheres que fazem os cursos aqui e procuram vocês, elas, quando faz curso, elas fazem, vem com que objetivo? É interesse, puro interesse, ou elas estão visando também continuar com liderança em movimento social? Por que alguém viria para procurar um curso? Então, o público que a gente atinge mais através dos cursos é um público de mulheres que, de alguma forma, ou já estão em algum movimento social, mas sentem falta de debater a questão das mulheres, ou estão em busca mesmo de um fortalecimento para levar esse tema para os lugares onde elas já atuam, seja movimento social, seja universidade, seja escola, sente falta de ver, né, de visibilizar a questão das mulheres e de fortalecer a sua atuação também, né? Então, tem várias companheiras que chegam, com relato de machismo dentro dos movimentos que elas participam, de que elas não conseguem acessar determinados postos, de que não são respeitadas nas reuniões, enfim. Então, vem em busca um pouco desse fortalecimento, tem isso. Ou também, de alguma forma, a gente também tem aquelas mulheres que, tipo assim, nunca participei, mas sempre quis ter, sempre quis, né, tem meninas, mulheres que falam, eu sempre fui feminista, mas eu não sabia, tipo assim, sempre me incomodei com isso dentro da minha casa, sempre me incomodei com isso da minha família, mas nunca tinha encontrado um espaço.
que eu pudesse, enfim, que tivesse outras pessoas para refletir comigo, para pensar sobre isso. Então, as que vêm para um curso é um pouco esse perfil, que não vai ser a trabalhadora dessa área dificilmente. Porque não tem tempo. Porque não tem tempo para participar de um tipo de curso desse. Então, são mulheres, são mulheres lideranças de comunidades que estão em busca de apoio, de fortalecimento do seu trabalho local, de informações para levar, de material, mas também de ir lá junto com elas, de estar lá atuando junto com elas. Então, é difícil mulheres que vêm assim, em busca de participar de um curso e depois não vai fazer nada. Pode não continuar participando diretamente com a gente, mas sempre levam para os seus espaços de atuação. A gente fez também um curso com professoras, voltado para profissionais da educação e normalistas, que são professoras do ensino infantil, que não é um curso superior que pode ser dado junto no ensino médio, como uma formação técnica. Então, e é aí que a gente visava mesmo debater as questões de gênero, dos preconceitos, das discriminações dentro da sala de aula, ver como é que pode se reverter isso. Então, são profissionais que participaram, também estudantes, isso muito em busca de levar isso para o seu cotidiano, né? Como é que eu trabalho isso na sala de aula, como é que eu posso ver. Mas, enfim, vêm por sua própria conta. Sim. E vocês não têm como oferecer bolsa? Não. O que a gente... Não. São cursos gratuitos. As nossas atividades são todas gratuitas. E a gente sempre custeia a Passagem. A passagem às vezes, dependendo, mas se for para dormir, hospedagem, alimentação, sempre tem esse cuidado, porque são mulheres que não têm dinheiro para ficar bancando esse tipo de... Ou seja, quem viria de uma zona rural e que tem que viajar até Rio de Janeiro. Interessante. Então, como que você vê esse tipo de trabalho, que é uma coisa específica, é ONG, formação de lideranças, distribuição de informação, tentativa de fomentar políticas públicas através da educação, de informação. Se eu entendi bem, se mais ou menos a totalidade do que faz a organização. Como que você vê esse tipo de trabalho e nesse tempo no Brasil, dentro de uma história, de um contexto mais amplo do feminismo no Brasil, dos direitos da mulher no Brasil? Como você vê a contribuição que você pessoalmente faz e que a organização faz dentro desse contexto maior? Pegando a história, né, dos direitos das mulheres no Brasil, das lutas feministas, conquistas, o que a gente pode perceber hoje é isso: a gente alcançou formalmente muitas leis, a gente já tem muitas garantias, embora não tenha todas ainda, né? A luta pela legalização do aborto é uma que está aí desde as primeiras feministas, né? Enfim, mas a gente ainda não conseguiu. Mas sim, tem avanços, tem em políticas públicas e em leis. Só que esses direitos conquistados, eles não chegam igualmente a todas as mulheres. Né? A gente tem uma garantia formal, mas na realidade, na vida cotidiana da maioria das mulheres, aí principalmente as mulheres pobres e as mulheres negras no Brasil, isso não se dá. Então a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista, foram anos e anos de luta do movimento, que é uma coisa importante para a gente, mas que não é implementada como deveria. Então, para mim, a importância desse trabalho é justamente estar fortalecendo as mulheres para que elas possam acessar, seja fortalecer porque às vezes desconhece
o seu direito, desconhece a lei, mas pode ser também porque conhece, mas tentou acessar e não conseguiu, então é a hora que a gente ou vai junto, ou vai mandar o material, ou vai mandar uma carta para o órgão e dizer, olha, mulher tal foi aí, aconteceu isso, por que não foi atendida? Então, eu vejo muito nessa relação de tentar fazer com que esses direitos cheguem ao maior número possível de mulheres, que as mulheres, de fato, possam ter acesso ao que está garantido na lei. E você encaminha mulheres normalmente à delegacia local aqui no Rio de Janeiro. Já teve repercussão maior? Ou seja, quando não consegue defender os direitos na delegacia, vocês já ajudam a processar ou a... A gente não trabalha com litígio na instituição, né? O que a gente encaminha são para os órgãos, para a Defensoria Pública, para outros órgãos de atendimento. E quando não tem um atendimento eficaz, então também na delegacia, por exemplo, o que a gente faz é denunciar para o Conselho da Mulher, denunciar para as ouvidorias, para as secretarias, para as instâncias de políticas que deveriam manter, né, aquela política funcionando. Agora, uma coisa que eu sempre falo, que a gente pode olhar de dois lados, assim. Antes da Lei Maria da Penha, a gente atende casos de violência, assim, de denúncia, se dá muito através do telefone, ou hoje em dia tem a internet, né, também, enfim, tem as redes sociais, então a pessoa participou de uma atividade e aí adiciona a gente no Facebook, e aí depois ela vem porque é minha amiga, ou minha prima, ou minha conhecida, enfim. Mas o que chega... Então, uma diferença, para mim, muito nítida, que eu sempre falo, é que assim, antes da Lei Maria da Penha, a gente já atendia muitas mulheres assim. Eu apanhei, eu sofri violência, ou então meu companheiro, meu namorado, marido, sei lá, me agrediu, o que eu faço? Para onde eu vou? Hoje é mais difícil, é mais raro uma mulher ligar ainda perguntando para onde ela vai. Geralmente ela já sabe que tem que ir para a delegacia. Aí a gente atende, tanto ou não foi, porque tem medo de denunciar, ou porque tem dúvidas se denunciar, se vai prejudicar, o que vai acontecer, tem a preocupação, enfim, ainda não está convencida de que a denúncia seja um caminho, ou às vezes não pode. Mas o que a gente atende cada vez mais eu já fui na delegacia, já denunciei e continuo sofrendo violência. Então, a gente pode pensar que teve um avanço no aumento da conscientização, mas é nítido o quanto a política pública não está cumprindo ainda a sua função, né? A gente atendeu, a Eleutéria ficou mais à frente, acho que não tem nem um mês. Uma mulher que era vítima de violência e ela não podia denunciar porque o cara era ligado ao tráfico, então assim, mesmo se ele fosse preso, ela ia sofrer violência das outras pessoas do tráfico. E ela tinha que sair de onde ela morava e a gente ficou quase uma semana, a Eleutéria ficou mais à frente, e isso em contato direto com os órgãos, com as coordenadoras, com as secretárias, para tentar arranjar um abrigo para ela. Então, assim, é uma dificuldade muito grande das mulheres acessarem, né, as políticas públicas. Sim, no final acessou. Mas é isso, por esses meios, ela dificilmente sozinha, a gente não sabe se ela conseguiria, né? Então, e uma situação muito difícil também, né? Porque ir para um abrigo é abrir mão da sua vida toda.
É você que vai ficar lá presa, isolada, sem trabalho, sem estudo, sem contato com seus familiares, não podem saber onde você está. Então, situações difíceis, né? Assim, de limites mesmo. E uma última pergunta sobre o contexto do seu trabalho no movimento feminista, nas organizações que trabalham com o assunto da mulher. Vocês têm muitos vínculos internacionais? Ou como você vê a situação do Brasil no contexto internacional? Ou seja, o Brasil está avançado em comparação com os outros países? Está atrasado? Está caminhando junto? O que tem em comum? O que é específico? Como você vê? Não saberia dizer, assim. A nossa atuação é mais local e nacional. A gente tem contato com outras organizações. Como essa que financia? Do fundo. Mas, ou encontros internacionais, né, de feministas. Mas eu não sei se eu tenho uma avaliação se a gente está melhor ou pior, porque é isso, não sei, falar da realidade dos outros países, para mim, eu não me sinto muito cômoda, não me sinto à vontade mesmo, não me sinto com essa expertise. Do Brasil, o que a gente sente enquanto feminista tem sentido cada vez mais, e aí a gente pode observar assim, que também está acontecendo esses movimentos em alguns outros países, em outros não, né? Tipo, a Argentina tem conseguido alguns avanços, né? A questão do matrimônio igualitário, o Uruguai conseguiu da legalização do aborto. Nesse aspecto aqui, eu poderia dizer que a gente está bem mais atrasado. A gente sente cada vez mais um crescente do conservadorismo na sociedade e no legislativo nacional. Então, principalmente direitos sexuais e direitos reprodutivos é um campo que a gente tem sofrido ataque, a gente não vê possibilidade a curto prazo de avanço e que estamos aí lutando para não ter retrocessos. Então, a gente está numa conjuntura bem difícil nesse sentido. Então, bom, isso era a minha última pergunta, era como você via o futuro e que área precisava atuar, acho que você já respondeu. Você pode falar especificamente de um? Tem um projeto que está no Congresso Nacional. No Brasil, o aborto é permitido em caso de estupro, né, violência sexual, gravidez resultante de violência sexual, risco de vida para a mãe. E recentemente a Corte Suprema interpretou que no caso de feto anencéfalo também seria cabível. E a gente tem projetos de lei, tem um especificamente que a gente tem lutado e que a gente sabe que agora a gente vai ter eleição, então provavelmente vai ser usado, que é o Estatuto do Nascituro, que quer dar plena proteção ao embrião desde a concepção. E que isso interfere diretamente, inclusive, nos casos de abortos legais. Teria investigações né, se você ficou grávida, se você perdeu o bebê, você passa a ser suspeito. O que você fez para perder? Você fez alguma conduta que conduziu para... Então, a mulher passa a ser suspeita totalmente. E tem uma das coisas que a gente considera mais uma gravíssima, que é a previsão de uma bolsa que a mulher que fique grávida de resultante de estupro, se não fizer o aborto legal, receber uma bolsa até que o filho complete 18 anos. E aí colocando como se a única questão fosse a financeira, né? Como se você não vai levar adiante uma gravidez resultante de estupro só por conta da questão financeira. E, enfim, todas as outras coisas, porque na verdade ele prevê que é uma questão contraditória, tão absurda, que essa pensão vai ser dada pelo pai, sendo que o pai é o estuprador.
e deveria estar preso. Então aí você reconhece a paternidade do estuprador, sabe? Então a gente está numa conjuntura muito difícil nesse sentido. Nas últimas eleições, quando a Dilma foi eleita, foi uma pauta que foi usada muito forte e a gente está se preparando, porque provavelmente é o que vai acontecer agora. Tá, Yara, muito obrigada. Então, paramos aqui. Obrigada.